Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com sola escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23, verso 1. Se essa frase é de fato verdadeira para cada um de nós, o Senhor é o meu pastor, então isso nos garante certos privilégios. E em primeiro lugar, o pastor do Oriente era o guia de seu rebanho. As ovelhas nunca pensavam em ir antes dele. Seria uma anomalia na natureza as ovelhas irem primeiro e o pastor seguir. Elas não precisavam saber o caminho pelo deserto sem trilha. Era suficiente para elas saber que o pastor conhecia. Não precisavam saber onde ainda havia pastos verdes durante as secas do verão ou onde havia lugares tranquilos para descansar ao meio-dia. Era suficiente para as ovelhas que o pastor soubesse. E tudo o que tinham a fazer era seguir pacientemente onde ele liderava o caminho. Davi certamente já havia caminhado na frente de seu rebanho, pensando com o coração ansioso no lugar para onde as levaria. E olhando para trás, podia ver que as ovelhas o seguiam pacientemente, sem distrações para perturbar suas pobres mentes e sem preocupações para incomodar suas almas quietas. Felizes por serem providas, pastavam enquanto seguiam o caminho, não sabendo e não querendo saber para onde estavam indo, mas completamente contentes porque seu pastor liderava o caminho. Transfira esse pensamento, irmã ou irmão cristão, para si mesmo e veja como o Senhor é o seu guia. Olhe para o passado e note como ele o guiou. Como nós tivemos tão pouco a ver com isso, afinal de contas. Nós lutamos, nos afligimos, nos queixamos, nos irritamos contra a obra da providência, mas, afinal de contas, não sei se tivemos muito mais a ver com isso do que a ovelha no riacho teve a ver com a maneira como flutuou para o outro lado. Há muito mais da mão de Deus em nossa vida do que da nossa própria mão, se nossa vida é o que deveria ser. Pense em nossa infância, na casa onde nosso destino foi lançado, em nossa juventude, no lugar onde fomos obrigados a ser aprendizes, ou onde aprendemos os rudimentos de nossas várias profissões. E desde então, que caminhos estranhos alguns de nós percorreram. Se nos tivessem dito anos atrás que estaríamos aqui hoje, nas circunstâncias em que estamos agora, não teríamos acreditado. Houve momentos em nossa história passada em que parecia que uma única palha poderia decidir nosso destino. Estávamos na encruzilhada e a estrada à esquerda poderia ter nos levado a pecados e tristezas intermináveis. Mas fomos guiados na direção oposta e assim fomos levados a andar ao lado das águas tranquilas e a deitar em verdes pastos. Houve muitas vezes em que apenas uma palavra era necessária. Até mesmo o peso, não mais pesado do que uma fração da asa de uma borboleta, era tudo o que era necessário para inclinar a balança contra nós e nos enviar para uma órbita completamente diferente daquela em que agora nos movemos. Podemos dizer verdadeiramente que fomos guiados divinamente até agora. E embora a jornada tenha sido como a dos filhos de Israel no deserto, entrando e saindo, avançando e retrocedendo e muitas vezes ficando parados, ainda assim, o Senhor nos guiou pelo caminho certo até este momento presente. E podemos dizer honestamente, ainda encontramos essa boa promessa, que Jesus ratificou com seu sangue. Ainda Ele é fiel, sábio e justo, e nele Israel deve confiar. É fácil dizer que o Senhor foi nosso pastor no passado. Pode não ser tão fácil dizer que Ele é nosso pastor no presente e será nosso pastor no futuro. Ainda assim, não temos nada a ver com o futuro, exceto seguir o caminho da confiança humilde no Senhor e da obediência à sua palavra. Não tenho o direito de sentar e fazer um plano de tudo o que pretendo fazer na próxima semana ou no próximo mês e assim por diante durante toda a minha vida. Não tenho o direito de antecipar meus problemas ou começar a calcular minhas necessidades futuras.
Estou obrigado a viver em simples dependência de Deus, que envia apenas o suficiente de maná para cada dia, mas não mais. Se estou em qualquer dilema, se estou em qualquer dificuldade, se não sei qual caminho devo seguir, não é melhor ir e contar ao meu Pai Celestial e pedir-lhe que me direcione? Devo lembrar que não sou meu próprio pastor e que não devo me guiar assim como a ovelha não deve se guiar, mas que devo olhar para o meu grande pastor, procurar indicações de sua vontade e receber essas indicações, seja de sua palavra, seja de seus tratos providenciais comigo, ou das operações de seu gracioso Espírito dentro do meu coração. Então seguir onde Deus me guia, não tendo nada a ver com a construção da estrada, mas apenas seguindo o Senhor, meu pastor, onde Ele me leva. Caros irmãos e irmãs em Cristo, gostaria que lembrássemos mais dessa verdade do que fazemos em todas as coisas. Por exemplo, na questão das opiniões doutrinárias, algumas pessoas têm um certo ministro como seu pastor. Você sabe que há pessoas que não irão além do ponto ao qual o Senhor A as conduz. Então o Senhor B é o profeta de outra pessoa, e o Senhor C é o próprio Papa de outro, e o Senhor D é a perfeição da doutrina para um quarto grupo. E além desses líderes terrenos, nenhum deles irá. No entanto, vamos todos seguir o Senhor como nosso pastor. Eu devo fazer meu apelo a este livro abençoado e pedir ao seu gracioso Espírito para me ensinar o que é revelado aqui. E quando seu Espírito me ensinar, devo deixar que isso seja suficiente e crer nisso. Mesmo que eu seja a única pessoa que acredita nisso, isso não fará diferença para mim. Se Deus me guiou, devo seguir. Assim é com relação a todas as várias etapas de nossa vida. O jovem cristão deve buscar a orientação de Deus na importante questão do casamento. E o jovem comerciante deve buscar a orientação divina sobre onde deve montar seu negócio ou começar seu trabalho diário. Emigrando para outra terra, mudando de uma casa para outra, em cada passo da vida, agimos sabiamente quando dizemos: ó Senhor, deixe tudo como tu queres. Trazemos aqui o éfode para perguntar qual é a tua vontade, assim como fizeram antigamente. Deve haver um reconhecimento claro de nossa parte de que desejamos que Deus nos guie e devemos constantemente procurá-lo para consultar com Ele, pois se não o fizermos, estaremos constantemente cometendo erros, caindo em confusão, e então quem além de nós mesmos levará a culpa por termos ido diante da coluna de nuvem ardente, escolhido nosso próprio caminho e caído na vala? Um dos puritanos disse: quem corre antes da nuvem está em uma missão tola e terá que voltar. E assim será. E é assim na ordem da providência de Deus. A ovelha diante do pastor está fora do lugar e fora de ordem. Mas a ovelha atrás do pastor, seguindo calmamente, pacientemente e humildemente, está de acordo com a ordem da natureza e da graça. Então, como ovelhas do Senhor, aprendamos a assumir essa posição daqui em diante e não tentemos usurpar a prerrogativa do nosso grande pastor. Outro grande privilégio que naturalmente nos é concedido por meio dessa relação é que temos provisões para as nossas necessidades. Um pastor oriental, é claro, provê seu rebanho na medida do possível. Isso pode não ser muito difícil na Inglaterra, mas é extremamente difícil em países onde o alimento não está tão facilmente disponível como aqui. Nas secas de verão, o pastor terá que buscar alimento longe, e quando essas secas continuam por muito tempo, há apenas alguns lugares nas margens dos rios profundos onde a grama ainda pode ser encontrada. Então, o pastor prudente, assim que percebe que o inverno está chegando, busca abrigar seu rebanho em pastos isolados que ainda permanecem verdes e, quando a primavera retorna, ele as conduz ao local onde a grama jovem as aguarda. Ele precisa ser cuidadoso sempre, e elas nunca precisam ser cuidadosas, pelo menos com relação ao seu alimento diário. Ele pensa no outono enquanto ainda é primavera, e tem seus olhos voltados para o inverno, mesmo no meio do verão. Quanto às ovelhas, é suficiente para elas se deitarem na grama mais próxima ou caminharem tranquilamente pelas águas tranquilas onde estão. Certamente,
Amados irmãos e irmãs em Cristo, assim como o pastor oriental provê para as suas ovelhas, Deus nos proverá. Temos um duplo conjunto de necessidades, mas descobriremos que Deus é tão suficiente para nós quanto seria se tivéssemos um conjunto de necessidades 7 vezes maior. Digo que temos um duplo conjunto de necessidades. Há, primeiro, nossas necessidades corporais, que são muitas e constantemente recorrentes. Não tenho certeza se ter uma provisão segura para esta vida é a coisa mais excelente para a nossa espiritualidade. É claro, a coisa mais confortável e, em muitos aspectos, a mais desejável e dá mais oportunidades de utilidade. Mas não tenho certeza se a fartura de pão não é sempre uma grande tentação. Certamente, se eu quisesse encontrar uma piedade profunda, robusta e vigorosa, devo confessar, embora não tenha preferência por uma classe sobre a outra, que geralmente encontrei entre aqueles que tiveram que viver de mão em mão e lutar muito por seu pão diário, pois essa experiência traz homens e mulheres em contato real e palpável com o Deus da providência. E quando eu apelo a esses filhos da pobreza e pergunto se Deus supre suas necessidades, eles tiram suas pequenas agendas, ou se não as carregam em seus bolsos, as carregam em seus corações e começam a contar exemplo após exemplo em que o Deus de Abraão se revelou a eles como Jeová Jirê. E enquanto olham para o futuro, eles clamam confiantemente: o Senhor proverá. Às vezes, uma promessa como esta: o pão lhe será dado, a água dele será garantida, é muito doce para mim. Mas quando ouço isso dos lábios de alguma pobre velhinha acamada, que há muito tempo depende da caridade de outros, e ela me conta de intervenções notáveis das mãos do Senhor em seus momentos de necessidade, então a promessa parece brilhar com radiância incomum e extraordinária. Alguns de vocês, queridos amigos, às vezes estão em uma situação em que precisam dizer de manhã: onde conseguirei pão para a refeição desta noite? Este deve ser um texto escolhido para você. O Senhor é o meu pastor. Lembre-se da antiga promessa: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. No entanto, nossa maior necessidade é a espiritual, e muitas vezes há lamentos entre o povo de Deus porque não são alimentados espiritualmente como deveriam. É o pecado gritante de alguns ministérios que não são ministérios alimentadores. Se eu devo acreditar no que me é dito por muitos do povo de Deus, eles não acham o culto do santuário satisfatório para suas almas. Irmãos, se professamos pregar o Evangelho, e este é o caso conosco, é uma falta grave de nossa parte e precisamos consertar nossos modos nesse aspecto. Mas com muito mais frequência, penso eu, o povo do Senhor não é alimentado por causa de sua própria tolice. Eles olham para o púlpito, mas não veem muito ali. Se olhassem para as colinas, de onde vem a ajuda deles, nunca seriam desapontados. Quando olhamos para o pastor, mas não para o mestre diz: estão olhando para a pessoa errada, então não receberão nada. Mas quando olhamos para o mestre, muitas vezes ele supre nossas necessidades através do pastor. Vamos estimar o canal divinamente escolhido tanto quanto deveríamos, mas nunca devemos esquecer que é a fonte que fornece o suprimento. Embora você possa ser tentado a dizer, quando tal e tal homem é levado para casa: nunca poderei desfrutar de outro ministério como desfrutei o daquele homem. Você deve se controlar e dizer: é a mesma verdade viva que sobrevive, é o mesmo Deus que ainda vive, quem quer que mais possa morrer. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. E por isso você ainda será alimentado, porque o Senhor é o seu pastor. Aquele que pode dizer verdadeiramente: o Senhor é o meu pastor, pode ter certeza de uma terceira bênção, a saber, a de constante proteção e segurança. Quantos são os nossos inimigos? Irmãos e irmãs, estamos expostos a ataques por todos os lados. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Muitas vezes senti um arrepio quando testemunhei ou ouvi falar das quedas de algumas pessoas que eu honrava e respeitava.
e das quais eu teria dito que era mais provável que as estrelas caíssem de suas órbitas do que essas pessoas caírem de sua integridade. Mas infelizmente, os melhores homens são apenas homens, e alguns objetos brilhantes no céu da igreja se mostraram ser apenas meteoros, estrelas errantes, para as quais está reservado o negrume das trevas para sempre. É lamentável e também humilhante, e deveria levar a uma grande busca do coração e fazer cada um de nós perguntar: também vou abandoná-lo? Será que sou apenas um cristão nominal? E por que não deveria fazê-lo? O que há em você, caro amigo, que há de diferente em relação a qualquer outro cristão professante, para que não acabe sendo um apóstata, afinal de contas? O que há em mim que eu deva permanecer onde tantos outros caíram? Não há nada para me sustentar se eu for deixado a mim mesmo. Mas se, confessando minha propensão a cair, confessando minha vulnerabilidade a ser atacado pelo leão, pelo urso e pelo lobo, ainda posso dizer: o Senhor é o meu pastor, estou seguro. A ovelha não está segura porque diz: sou mais forte do que o leão, ou sou capaz de escapar do urso, ou sempre serei capaz de evitar o lobo. Ovelha tola, o que você pode fazer para se proteger dos seus inimigos? No entanto, a ovelha pode se sentir bastante segura se souber que Davi está por perto para arrancá-la das mandíbulas do leão ou para resgatá-la das patas do urso. E amados, sabemos que nosso pastor nunca deixará nenhuma de suas ovelhas perecer. Ele nos possui há muito tempo, nos comprou por alto preço e nos amou muito bem para nos deixar ir. Lembre-se do que ele disse aos seus discípulos, mesmo em relação aos pequeninos que acreditavam nele: não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um destes pequeninos. Ele também disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, homem ou demônio, as arrebatará da minha mão. Nenhuma verdadeira ovelha de Cristo se perderá. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Portanto, se você é a ovelha do Senhor, será protegido, provido e guiado até que alcance o aprisco superior no topo da colina da glória. Todos sabem que o significado do texto não foi nem mesmo metade exposto por esses três pensamentos, pois pastorear, exercer o pastorado é uma obra muito grande e importante. O trabalho de um verdadeiro pastor não se limita a guiar, suprir e proteger as ovelhas. Há mil outras coisas que ele tem que fazer. Acho que já ouvi dizer que não há animal, exceto um homem, que tenha tantas formas de doença como uma ovelha. Ela pode estar aflita em qualquer parte do corpo, desde os pés até a cabeça. Não há uma única parte de uma ovelha que não pareça estar sujeita a doenças internas ou externas, quase sempre parecendo precisar de cuidados médicos. Um pastor precisa ser para o seu rebanho tudo o que um pai é para a sua família. Só que ele tem 50 famílias em vez de uma. Em certas épocas, ele deve ficar acordado a noite toda cuidando dos cordeiros e ainda assim ficar o dia todo vigiando as ovelhas. Além de suas doenças, as ovelhas têm um grande número de tolices. Se há um buraco na cerca, elas com certeza o encontrarão e passarão por ele. Se há um trevo mais rico no campo e nada além de areia seca do lado de fora, elas atravessarão a cerca. E se uma liderar o caminho, todas as outras seguirão sua tolice. Se uma ovelha pular sobre o parapeito de uma ponte para um rio, todas seguirão, mesmo que todas sejam afogadas. Elas têm propensão para se desviar e estão prontas para todo tipo de travessuras, mas nunca ajudam o pastor em nada. Nesse aspecto, somos como as ovelhas tolas, mas nosso bom pastor supre todas as necessidades. Tem compaixão de todas as enfermidades e perdoa todas as andanças de seu pobre e desviado rebanho. Podemos dizer que, assim como um pastor tem compaixão de seu rebanho e cuida dele, nosso Pai Celestial tem compaixão daqueles que o temem e cuida amorosamente deles dia e noite com cuidado constante. Assim como Jacó disse a Labão que no dia a seca o consumia e a geada pela noite, fazendo com que o sono partisse de seus olhos, Cristo pode dizer que ele vigia seu rebanho comprado pelo seu sangue e guarda cada uma das ovelhas
com cuidado incansável. Agora, irmãos e irmãs, sinto como se não pudesse dizer mais nada sobre esses privilégios das ovelhas do Senhor, mas como se quisesse parar e cantar sobre eles. Que música há aqui? O Senhor é o meu pastor. Essa pequena palavra coloca todo o assunto além de qualquer questão. O Senhor é o meu pastor. Então serei guiado com segurança até o topo da colina do céu. Sempre serei amplamente provido. Minha fortuna está feita, e não serei perdedor, venha o que vier. Meu banco é bom, e sua riqueza nunca pode ser diminuída. Enquanto em relação a todas as outras questões, proteção contra meus inimigos, ou qualquer outra coisa que eu precise entre aqui e o céu, tudo está garantido para mim, porque Jeová é meu pastor. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás. Alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão. Eu sou a luz do mundo. Sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei.
Vê